Ele recebeu mais de 1000 propostas, bilhetes perfumados, alianças disfarçadas de brindes, herdeiras que cruzaram o oceano só para tentar ser vistas por ele. Mas o que fez o coração do milionário disparar não veio de nenhuma dessas mulheres, e quando aconteceu, nem ele entendeu de imediato. Se você também acredita que o amor verdadeiro nasce nos detalhes mais simples, se inscreva no canal e continue acompanhando histórias como a de Clara e Gabriel. O evento acontecia todos os anos no mesmo lugar. Um hotel luxuoso à beira-mar em Angra dos Reis. Era chamado de Retiro Empresarial, mas na prática parecia mais um desfile silencioso da elite brasileira. Gabriel Andrade estava na lista de convidados mais disputados. Aos 38 anos, herdeiro de uma fortuna no setor de energia limpa, marcado por uma traição antiga e conhecido por ser discreto, ele era o alvo preferido das famílias mais influentes do país. As mesas estavam organizadas como se fosse um jogo de xadrez humano. Champanhe circulando, sorrisos ensaiados, mulheres vestidas para impressionar. A maioria trazia no currículo mais nomes de famílias tradicionais do que conquistas pessoais. Gabriel mantinha o olhar sereno, mas por dentro contava os minutos para ir embora. Nada daquilo o encantava. Ele já tinha passado por isso antes. Sabia onde levava. No canto oposto do salão, uma mulher mais velha cochichava com a filha. É aquele ali. O de blazer cinza, ele nunca olha 2 vezes, mas olha só o copo dele, vazio. E com um gesto sutil, empurrou a filha para a frente, como se lançasse uma peça no tabuleiro. Gabriel notava tudo, inclusive isso. A cada movimento artificial, seu tédio crescia. Foi quando se levantou, ignorando todos os olhares, seguiu para o lounge anexo em busca de um café. Foi lá que viu algo diferente. Sem saber que estava sendo observada, uma mulher de uniforme simples e coque preso recolhia as xícaras da mesa com delicadeza. Tinha gestos firmes e postura de quem não fingia nada. Ao passar por ele, disse apenas: "Deseja um café, senhor?" Aquela pergunta tão comum soou diferente para Gabriel, como se fosse a única coisa sincera que ouvira em horas. Ele assentiu, e Clara, como descobriria depois, foi buscar o café, sem sorrisos forçados, sem jogo. E ele não tirou os olhos dela. Gabriel ficou ali, em pé, observando os próprios pensamentos, enquanto o aroma do café preenchia o ambiente. Era curioso como algo tão simples podia ter mais impacto do que todas aquelas propostas elegantes recebidas nas últimas horas. Talvez o que mais o tocasse fosse a ausência de expectativa nos olhos daquela mulher. Havia nela uma naturalidade que destoava de todo o cenário ao redor, como uma nota sincera em meio a uma melodia ensaiada demais. Clara voltou alguns minutos depois, com uma bandeja e 2 xícaras. Colocou uma diante dele e, sem dizer nada além de um "com açúcar", como pediu, se afastou. Gabriel quase a chamou de volta, mas algo em sua postura dizia que ela não estava ali para longas conversas. Mesmo assim, seus olhos seguiram os passos dela até que sumisse pelos corredores do hotel. Na manhã seguinte, Gabriel deixou o salão principal logo após o café da manhã. Andou sem pressa até o restaurante menor, no andar térreo, que dava de frente para o jardim interno. Sentou-se no canto mais distante, perto da parede de vidro que deixava entrar a luz do sol filtrada pelas plantas. A mesa do fundo. O lugar onde ele sabia que cedo ou tarde Clara passaria. O restaurante era mais simples que o salão principal, frequentado por funcionários e alguns hóspedes menos interessados em ostentação. O garçom que o atendeu estranhou sua presença, mas não disse nada. Gabriel pediu um café e esperou. Clara apareceu meia hora depois, carregando um cesto com talheres limpos. Estava com o uniforme de sempre, os cabelos presos de maneira funcional, o rosto sem maquiagem. Assim que o viu, hesitou por um instante, como se tentasse lembrar se já o tinha atendido. Ele sorriu de leve. "Bom dia",
disse ele. Ela respondeu com um aceno educado, não muito mais que isso. Passou direto, deixando o cesto na copa. Na terceira manhã, Gabriel já estava lá antes das 8, sentado à mesma mesa, esperando o mesmo café. E foi Clara quem o atendeu dessa vez, sem rodeios, sem sorrisos desnecessários, mas com um cuidado no gesto que ele já reconhecia, um pequeno detalhe que ninguém mais parecia notar. Ela nunca deixava a borda da xícara manchada. "Você trabalha muito", comentou ele, tentando puxar conversa. Ela deu de ombros, como quem diz, é o que tem para hoje. Depois, olhou diretamente para ele. "O senhor é hóspede?" "Mais ou menos", respondeu. "Estou aqui a trabalho, mas pensando em esticar um pouco. O mar ajuda." "Para quem tem tempo, imagino que sim", disse ela, seca, e voltou para o balcão. Gabriel riu sozinho. Havia mais verdade naquela resposta curta do que em todas as conversas da noite anterior. Foi nesse momento que ele percebeu que Clara não era só diferente das herdeiras. Ela era diferente de todo mundo que ele conhecia. Naquela noite, recusou o jantar de gala e pediu uma refeição simples no restaurante menor. Clara estava lá, mais uma vez. E dessa vez se aproximou sem que ele chamasse. "O senhor é importante, né?" Gabriel arqueou a sobrancelha. "Depende do ponto de vista." Ela encostou a bandeja na cintura. "Todo mundo aqui anda diferente quando você aparece. Os garçons cochicham, o gerente veio 3 vezes ajeitar a mesa, e o senhor fica nessa mesa do fundo, todo dia, como se ninguém soubesse quem é." Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com um tom que nem ele sabia que ainda tinha. "Às vezes, é bom ser só um cara tomando café." Clara mordeu o canto da boca. Por um instante, parecia que ia dizer algo mais, mas preferiu se virar. "Se quiser sobremesa, hoje tem pudim de leite, é o único que é feito aqui mesmo." Ele aceitou. No dia seguinte, a mesa do fundo já parecia sua. Clara passava menos apressada por ali. Às vezes, perguntava se ele queria café ou só estava escondido do resto do mundo. Aos poucos, Gabriel descobria pequenas coisas sobre ela. Que morava em Angra desde criança, que cuidava da irmã mais nova sozinha, que estudou oceanografia por 2 semestres, mas precisou trancar depois que o pai sofreu um AVC, que gostava de ler livros de capa amarela comprados em sebos, e que, mesmo cansada, ainda andava até a praia toda manhã para ver o mar antes de começar o dia. Gabriel nunca conheceu alguém assim. Ela falava pouco, mas o pouco que dizia tinha mais peso do que as promessas que ouvia em reuniões. E quando ela ria, coisa rara, mas verdadeira, ele sentia que estava no lugar certo. Era a primeira vez, em muito tempo, que ele queria ficar onde estava. E a mesa do fundo deixava de ser só um refúgio. Passava a ser um começo. Os dias começaram a passar com uma cadência diferente. Gabriel já nem sabia quantas manhãs havia passado naquela mesa do fundo. Era como se, naquele pequeno canto do restaurante, o tempo tivesse outro ritmo. As conversas com Clara ainda eram curtas, mas começavam a ganhar uma frequência. Não havia intimidade declarada, mas havia uma confiança silenciosa no olhar dela, uma liberdade rara, difícil de encontrar em qualquer ambiente onde ele costumava viver. Ela nunca perguntava sobre sua vida pessoal, nem sobre negócios, nem sobre por que, exatamente, ele continuava hospedado ali. E isso o desconcertava de um jeito bom. Enquanto as herdeiras se aproximavam sempre com uma intenção oculta, Clara se aproximava apenas quando precisava, e se afastava assim que terminava. Não era frieza, era clareza. Gabriel começou a perceber detalhes que antes passariam despercebidos. Clara sempre chegava antes do turno, nunca reclamava. Quando um garçom mais novo se atrapalhava, era ela quem assumia a bronca para evitar que ele fosse advertido. Quando a camareira idosa deixava algo cair no corredor, Clara estava lá para ajudar, mesmo sem ninguém ver.
Era como se ela vivesse fazendo coisas que ninguém notava e não esperasse gratidão por nenhuma delas. Naquela manhã, ao vê-la dobrando guardanapos com uma precisão quase coreografada, Gabriel puxou uma segunda cadeira à sua frente. Clara levantou o olhar surpresa. Vai entrevistar alguém? Ela perguntou. Tava torcendo para você sentar, ele respondeu. Ela pensou por alguns segundos, olhou em volta e se sentou. 5 minutos. Depois tenho que ajudar na cozinha. Me conta uma coisa, disse ele encostando no encosto da cadeira. Você nunca me perguntou o que eu faço, onde moro, o quanto eu tenho. Por quê? Ela olhou para ele sem desviar. Porque não me interessa. Gabriel riu com um espanto sincero. Jura? É sério, ela disse com um meio sorriso. Não faz diferença. Você pode ser engenheiro, padeiro ou dono disso aqui. Se for mal educado, eu não sirvo café. E se for gentil, eu sirvo do mesmo jeito. Seu dinheiro não muda meu turno. Gabriel não estava acostumado com esse tipo de resposta. Tão direta, tão livre de vaidade. Era como se Clara tivesse tirado da equação algo que todo mundo fazia questão de exibir. Ele ficou em silêncio por um instante e depois disse: Você é diferente de tudo que eu conheço. Isso é bom ou ruim? Assustador. Ela riu. Um riso breve, abafado, mas verdadeiro. Nos dias seguintes, Gabriel passou a explorar mais o entorno do hotel. Caminhava pela areia, descobria trilhas escondidas, sentava sozinho em bancos públicos, como se estivesse testando um estilo de vida que nunca havia experimentado. Às vezes, via Clara saindo do trabalho com uma mochila surrada nas costas, andando em direção à estrada como quem tem pressa, mas não corre. Ele nunca a seguiu, mas ficou curioso. Uma tarde, depois do almoço, ele criou coragem. Se eu te levasse até em casa, você aceitaria? Clara demorou para responder. Olhou para ele como se quisesse entender de onde vinha aquele convite. Por quê? Porque quero conhecer seu caminho. Só isso. Ela pareceu considerar. Depois disse: Eu desço no ponto da rodovia e caminho mais 15 minutos. Não tem glamour. Eu não tô procurando isso, ele respondeu. O carro de Gabriel era preto, discreto, sem placas de luxo. Durante o trajeto, ele não fez perguntas, só ouviu. Clara falou sobre a irmã de 12 anos que morava com ela e sonhava em ser bióloga marinha. Falou da mãe que havia ido embora quando ela era pequena. Do pai, que passou anos tentando manter tudo de pé até o corpo não aguentar mais. Contou que trancou a faculdade, mas ainda guardava os livros. Disse que lia escondida quando a irmã dormia. Gabriel sentiu um nó no peito, não por pena, mas por perceber o quanto havia de dignidade em cada detalhe do que ela dizia. Não havia revolta. Só uma espécie de aceitação tranquila, como quem já entendeu que a vida não deve explicações. Quando chegaram ao ponto onde Clara desceria, ela agradeceu com um aceno simples. Obrigada pela carona. Posso te esperar? Ela sorriu. Não precisa. A gente se vê amanhã, como sempre. E saiu caminhando pela estrada de terra, com passos firmes e mochila leve. Gabriel ficou ali por um tempo, observando. Ela não tinha pedido nada. E talvez por isso mesmo ele sentia vontade de oferecer tudo. Nos dias seguintes, algo mudou no jeito como Gabriel olhava Clara. Não que ele tivesse deixado de vê-la com admiração, pelo contrário, mas agora havia uma camada a mais. Um desejo silencioso de entender como alguém que carrega tanto dentro consegue andar com tanta leveza. Ele passou a observar ainda mais os gestos dela, a maneira como cortava o pão para os clientes mais velhos, o cuidado com que dobrava os guardanapos e, especialmente, o jeito como sempre evitava elogios. Certa manhã, enquanto esperava por ela no restaurante, Gabriel folheava o jornal e fingia estar distraído. Clara chegou com o cabelo um pouco mais solto que o habitual. Era quase imperceptível, mas ele notou. Carregava consigo uma expressão cansada e uma cicatriz recente no braço, que antes não estava ali. O que houve?
Ele perguntou, apontando discretamente para o corte. Prateleira quebrada. Em casa. Nada demais. Respondeu, sem hesitar. Você mesma que arrumou. Quem mais seria? Gabriel riu. Clara sorriu de canto e serviu o café. Depois, puxou a cadeira e sentou-se de frente para ele, sem ser convidada. Sabe aquela noite em que me levou até a rodovia? Claro. Você parecia querer perguntar mais coisas, mas não perguntou. Por quê? Porque achei que, quando você quisesse, me contaria. Ela encarou o mar por alguns segundos. Depois, sem cerimônia, começou a falar. Eu morava numa casa de 2 quartos com meu pai e minha irmã. Depois que ele adoeceu, ficou tudo por minha conta. Eu tinha 22 anos. Trabalhava de manhã, estudava à noite e, de madrugada, era ele quem precisava de mim. Alimentação por sonda, fisioterapia, remédio na hora certa. A gente não tinha plano de saúde, nem parente por perto. Eu fui virando adulto sem perceber. Gabriel não a interrompeu, nem piscava. Depois que ele se foi, achei que ia respirar. Mas a vida não me deu esse tempo. A escola da minha irmã estava atrasada. Tive que aceitar 3 turnos. Deixei os livros na prateleira e segui em frente. Cada coisa tem sua hora, eu pensava. Mas a verdade é que minha hora nunca chegava. Ela não dizia isso com raiva. Dizia como quem está apenas relatando um fato. Gabriel sentiu algo diferente por dentro, uma mistura de orgulho e impotência. Por que está me contando isso agora? Ele perguntou. Clara passou a mão na cicatriz do braço, pensativa. Porque não sei o que você quer de mim. Mas se for algo bonito demais, melhor parar por aqui. Gabriel encostou na cadeira, respirou fundo e respondeu sem rodeios. Eu quero o que você quiser, nem mais, nem menos. Ela olhou para ele por um longo tempo. Não havia ternura em seu rosto, havia sinceridade. Ninguém nunca me disse isso. Ela sussurrou. Naquela tarde, Clara o levou até a praia onde costumava caminhar depois do turno da noite. Era um canto afastado, de areia grossa e mar agitado. Ali não havia turistas nem ambulantes, só pedras e silêncio. Sentaram-se lado a lado em uma pedra grande, onde o sol batia de forma inclinada. Quando eu venho aqui, lembro de quem eu era antes da vida apertar. Era aqui que eu vinha ler meus livros sobre o fundo do mar. Sonhava em estudar corais, nadar com golfinhos, coletar amostras de água. Gabriel escutava como quem ouve uma canção. E agora? Ainda sonha com isso? Agora eu sonho que minha irmã consiga ter o que eu não tive. Mas às vezes, quando ela dorme, eu fecho os olhos e me imagino em um barco, com um caderno na mão, anotando coisas que só fazem sentido para mim. A gente nunca perde tudo. Sempre sobra um pedaço. Ele se aproximou um pouco mais, quase sem perceber. Se você tivesse uma chance, só uma, de voltar a estudar, de ir atrás disso, aceitaria? Ela hesitou. Depois sorriu, melancólica. Você fala como quem pode oferecer o mundo. E se eu puder? Ela o encarou firme. Então devolve o café que eu te servi hoje, e amanhã vem buscar o próximo. Porque se for por mim, é assim que tudo começa. Gabriel sentiu uma espécie de alívio dentro do peito, como se tivesse recebido um sinal de que podia continuar. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou até tarde folheando sites de universidades, tentando entender bolsas, cursos noturnos, horários flexíveis. Mas sabia que nada disso faria sentido se ela não quisesse. E ela era definitivamente uma mulher que não pedia nada. Talvez por isso mesmo ele quisesse dar tudo, só que do jeito dela, no tempo dela, sem forçar, sem prometer, sem brilhar mais do que devia. Apenas estar ali e esperar. Na manhã seguinte, Gabriel chegou cedo ao restaurante. Clara ainda não estava lá. Pediu o café para outro garçom, mas nem provou. Ficou apenas olhando a fumaça subir, como se aquilo fosse o único movimento verdadeiro dentro de si. Durante toda a noite anterior, ele havia pensado em um gesto.
Não algo grandioso, mas algo que dissesse o que ele não sabia expressar com palavras. Esperou até o fim do turno. Quando Clara saiu para o intervalo, ele a seguiu discretamente até o fundo do hotel, onde ela costumava sentar sozinha em um banco de madeira, debaixo da sombra de uma mangueira. Ela estava com um livro no colo, daqueles antigos, já com as bordas amareladas. "Posso?" ele perguntou. Ela fez que sim com a cabeça, mas não fechou o livro. "Gosta de ler?" Ele arriscou. "Gosto de fugir." Ela respondeu, sem levantar os olhos. Gabriel tirou um envelope do bolso e estendeu para ela. "Não é muito. Só achei que talvez ajudasse. Não precisa aceitar agora, pode pensar." Ela ergueu o olhar devagar, não tocou o envelope. "O que tem aí dentro? Um valor, para você voltar a estudar. Sei que não é o suficiente, mas é um começo. Eu não quero nada em troca, só pensei que você merece." Clara ficou alguns segundos em silêncio. Depois, fechou o livro, levantou-se e ficou de frente para ele. Seus olhos não estavam agressivos, mas também não eram gentis. "Eu te sirvo café, Gabriel. Não expectativas." Ele tentou responder, mas travou. "Sabe por que nunca te perguntei o que você faz? Porque não importa. Você pode ser dono de meio mundo, mas quando alguém estende um envelope assim, parece que está pagando por um pedaço da gente. Eu já sou muito vendida pelas circunstâncias. Não quero ser também pelas intenções." Ela colocou o envelope sobre o banco e voltou para dentro do restaurante. Gabriel ficou ali, parado, com uma sensação nova no peito. Não era vergonha. Era um tipo de reconhecimento, um susto silencioso que só acontece quando alguém nos mostra, sem raiva, que erramos na maneira de amar. Naquela noite, ele não tentou se explicar, nem apareceu no jantar. Ficou no quarto, observando o céu escurecer pela janela, sentindo que havia conhecido uma fronteira. Clara era diferente de qualquer mulher que já cruzara seu caminho. E ela não queria ser salva, ela só queria ser livre. No dia seguinte, ele voltou à mesa do fundo. Clara se aproximou, como sempre, sem sorrisos, apenas com o café. "Sem açúcar hoje?" perguntou, já sabendo a resposta. "Doce demais às vezes enjoa", ele respondeu. Ela pousou a xícara e fez menção de sair. Mas antes que se afastasse, Gabriel falou, baixo: "Eu errei. Tentei fazer algo bonito, mas fiz do meu jeito, não do seu. Não vou repetir." Clara apenas assentiu e se foi. Mas naquela manhã, ela voltou minutos depois, com um pedaço de bolo de fubá. "É do refeitório dos funcionários. Ninguém sabe fazer direito, mas hoje ficou bom. Achei que você devia provar. Era um gesto pequeno, mas ali, naquele instante, parecia o maior passo que ele poderia receber." Gabriel sorriu, pegou o prato e não disse nada. Os dias voltaram ao ritmo de antes. Mas havia um fio de algo diferente entre eles. Não era romance ainda. Era outra coisa. Uma confiança silenciosa, construída não pelo que se dizia, mas pelo que não se exigia. Gabriel passou a observar mais do que falava. Prestava atenção nos colegas de Clara, nos detalhes do restaurante, nos horários dela. Descobriu que ela sempre passava no mercado popular antes do trabalho, comprava frutas para a irmã e doava o que sobrava para um vizinho idoso. Começou a perceber que, naquele mundo simples, tudo era mais verdadeiro, menos teatral, mais humano. Num fim de tarde, Clara perguntou por que ele continuava hospedado ali, mesmo depois de tantos dias. "O hotel não é lá essas coisas. A praia você já conhece. A comida está longe de ser incrível. Por que você ainda está aqui?" Ele respondeu sem pensar muito. "Porque é o único lugar onde eu não preciso fingir que sou outra coisa." Ela assentiu, como quem entende sem precisar mais perguntas. E naquele instante, algo finalmente se assentou entre os dois. Uma aceitação mútua, discreta, mas poderosa. Gabriel não precisava mais impressioná-la. E Clara, talvez, começasse a confiar que ele não estava ali para levá-la a lugar nenhum, só para permanecer. Do jeito que era, onde ela estava,
E isso, para os dois, era algo novo, algo raro, algo que valia ser cuidado. Naquela manhã de sábado, a brisa soprava com mais força, trazendo cheiro de sal e folhas molhadas. Gabriel chegou mais cedo que o habitual e, pela primeira vez, trazia algo nas mãos, além do celular. Era um pequeno embrulho de papel craft, amarrado com uma fita azul. Colocou discretamente sobre a mesa do fundo e pediu café. Clara chegou atrasada, o cabelo ainda úmido, e parecia mais séria que o normal. Quando viu o pacote, parou por um instante. "É para mim? Só se você quiser abrir." Ela sentou devagar e desfez o laço com calma. Dentro havia um caderno de capa dura com desenhos de algas e criaturas marinhas, e uma caneta com o nome dela gravado. "Onde você achou isso?" "Em uma feirinha de artesãos em Paraty. Achei que era a sua cara. Não tem valor alto. Só pensei em você quando vi." Clara passou os dedos pelas páginas. Depois, fechou o caderno com delicadeza. "Obrigada." Foi a primeira vez que ela disse aquilo, olhando diretamente para ele. Gabriel sentiu o estômago afundar por um segundo. Depois, respirou fundo. "Posso te fazer um convite?" Clara arqueou uma sobrancelha. "Depende do convite. Eu queria te levar para jantar. Hoje, sem rótulos, sem obrigações. Só para conversar. Mas não aqui, em Paraty. Um lugar tranquilo, nada extravagante. Só nós dois." Ela encarou a xícara por alguns segundos antes de responder. "Se for em Paraty e não tiver ninguém tocando saxofone num restaurante giratório, eu topo." Gabriel sorriu. Clara riu junto, mas logo voltou ao tom sério. "Só quero deixar claro. Eu não sou um troféu, Gabriel. Não sou um projeto de redenção. E não estou interessada em mudar de vida. Eu não estou tentando mudar sua vida, Clara. Só queria passar uma noite com você, fora desse hotel, fora dos papéis que a gente veste aqui dentro." Ela assentiu, e pela primeira vez parecia confortável com o desconhecido. Às 7 da noite, Gabriel estacionou o carro próximo à praça principal de Paraty. Clara usava uma saia longa azul e uma blusa simples, mas havia algo nela que fazia com que cada passo parecesse desenhado com intenção. Caminharam até um pequeno restaurante à beira do canal, onde as mesas ficavam do lado de fora, sob luminárias penduradas entre os galhos das árvores. Nenhum segurança os acompanhava. Nenhum garçom os reconheceu. Eles eram apenas dois adultos sentados em uma mesa de madeira, diante de pratos quentes e luz suave. "Há quanto tempo você não janta assim?" Clara perguntou. "Com uma pessoa de verdade?" "Faz muitos anos." Ela tomou um gole de suco e ficou um tempo olhando para o reflexo das luzes na água. "Você parece ter tudo, e mesmo assim parece tão desencaixado. Talvez porque sempre esperei que algo do lado de fora me completasse. E só agora comecei a entender que estava procurando no lugar errado." Clara manteve o olhar sobre ele. "Você não vai encontrar o que falta em mim, Gabriel. Eu não sou metade de ninguém. Eu sou só uma mulher, tentando dormir em paz no fim do dia. E talvez seja justamente isso que eu estava procurando." Ela desviou o olhar sem ironia. Estava comovida, mas não frágil. Depois de um tempo em silêncio, disse: "Eu nunca fui levada para jantar. Nunca. Não porque ninguém quisesse, mas porque eu sempre pensei que era perigoso abrir espaço demais. Quando você tem alguém para cuidar, alguém que depende de você, abrir espaço significa correr o risco de falhar, de tirar o foco. E eu não podia me dar esse luxo." Gabriel ouviu sem pressa. Não precisava mais impressionar, só precisava estar ali, inteiro. E hoje, eu quis arriscar. Terminaram o jantar sem pressa. Caminharam pela rua de pedras, entre vitrines fechadas e gatos de rua enroscados nas soleiras. Clara não disse se estava feliz, mas também não quis voltar logo. Perto do carro, Gabriel perguntou se podia segurar sua mão.
Ela estendeu a mão como quem entrega um segredo e eles andaram juntos por alguns metros em silêncio. Não havia promessas, não havia planos, mas pela primeira vez havia espaço. E talvez isso fosse mais precioso do que qualquer garantia. Na segunda-feira, Clara chegou ao restaurante com os olhos marcados de cansaço. Trazia o uniforme bem passado, como sempre, mas sua expressão estava menos serena. Gabriel percebeu de longe. Esperou o momento certo e, quando ela trouxe o café, perguntou com cuidado. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo antes de responder. A imprensa descobriu quem você é. Gabriel congelou. O que você quer dizer? Hoje de manhã, quando saí para deixar minha irmã na escola, tinha um homem com câmera na esquina. Depois um site publicou uma matéria com a manchete: milionário misterioso passa fins de semana com garçonete de Angra dos Reis. Tem até uma foto minha limpando a mesa. Gabriel passou a mão pelo rosto. Eu sinto muito. Eu devia ter previsto isso. E feito o quê? Escondido? Usado disfarce? Ela sorriu de forma amarga. Depois olhou para a xícara. As meninas do hotel estão estranhas comigo. Algumas cochicham. Outras dizem que eu devia aproveitar, pedir algo, garantir meu futuro, como se eu tivesse algum plano. E a gerente me chamou para conversar sobre conduta. Disse que devo manter a discrição porque estou chamando atenção demais. Eu não fiz nada, Gabriel. Só fui jantar com você. Eu sei. E você não fez nada de errado. Nem um pouco. Clara olhou para ele de forma diferente daquela vez. Havia uma mistura de decepção e lucidez no olhar, um tipo de tristeza que não chora, só endurece. Eu pensei que se eu mantivesse os pés no chão, se não esperasse nada, talvez eu passasse por isso sem me machucar. Mas agora tem gente me olhando como se eu fosse um problema ou uma oportunista. Gabriel se aproximou. Quis tocá-la, mas parou no meio do gesto. Você não precisa provar nada para ninguém. E eu tô aqui, do seu lado. Por quanto tempo? A pergunta pairou entre os dois. Clara se levantou, pegou a bandeja e voltou ao salão. Gabriel ficou ali, imóvel, sentindo que uma rachadura havia surgido em um espaço que antes parecia tão firme. Naquela noite, ela não respondeu às mensagens, nem apareceu para o café do dia seguinte. Gabriel tentou ligar, mas o telefone só caía na caixa postal. No terceiro dia, ele foi até o restaurante e encontrou uma nova funcionária na função dela. A gerente apenas disse que Clara havia pedido demissão e deixado um envelope para ele. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Gabriel, não posso ser a mulher que desvia o olhar de todo mundo. Não posso ser um nome entre os seus segredos, nem uma manchete no celular de estranhos. Eu sou uma irmã, uma trabalhadora e uma mulher inteira. E você é alguém que mexe com tudo isso. Se for de verdade, me encontra onde tudo começou. Clara. Gabriel dobrou o bilhete com cuidado. Aquela última frase não era um desafio, era um pedido discreto. Um fio de esperança entre duas decisões difíceis. Sem perder tempo, ele pegou o carro e dirigiu até a praia afastada onde Clara costumava ir nas manhãs de folga. O céu estava nublado, o vento forte. Havia poucas pessoas por ali, mas, ao longe, ele a viu sentada sobre a mesma pedra da primeira vez, com os pés descalços e os cabelos soltos ao vento. Gabriel desceu sem falar nada. Sentou-se ao lado dela e esperou que ela dissesse algo. Foram vários minutos apenas ouvindo as ondas quebrando nas pedras, até que ela falou com voz baixa. Eu sei que você não fez isso de propósito, mas a sua presença na minha vida muda tudo, mesmo quando você não quer. E a sua muda a minha, ele respondeu, de um jeito que ninguém mais conseguiu. Ela virou o rosto devagar. Eu tenho medo, Gabriel. Medo de que tudo isso seja só um capítulo bonito para você. E que, quando fechar o livro, eu fique com o peso das consequências. Então não feche o livro, deixa ele aberto. Vamos escrever devagar, página por página, sem pressa, sem público, sem expectativa. Ela olhou para o mar, depois para ele. Você ainda quer me dar o mundo?
Não! Agora eu só quero caminhar ao seu lado, no seu mundo. Clara fechou os olhos por um instante, depois se levantou e estendeu a mão. Então anda comigo, mas sem carregar nada. Ele se levantou. Juntos caminharam pela areia molhada, deixando pegadas lado a lado. Nenhuma certeza, nenhuma promessa, mas estavam ali. E isso, por enquanto, era tudo o que importava. O fim de tarde chegou com nuvens densas, mas o calor ainda cobria Angra dos Reis como um lençol morno. Gabriel parou o carro perto do pier velho, o mesmo onde meses atrás viu Clara sentada com um livro no colo e os pés balançando sobre a água. Era como se aquele lugar tivesse guardado a essência do que eles começaram a construir. Não havia plateia. Não havia promessas. Só duas pessoas tentando se encontrar entre as sombras do que carregavam. Ele caminhou devagar pela madeira gasta, ouvindo o som das ondas e o estalar dos pregos sob seus passos. Clara estava ali, sentada no mesmo lugar, de sandália baixa, calça simples e uma camiseta branca que voava com o vento. Ao lado dela, sentada com as pernas cruzadas e os cabelos presos em dois coques desajeitados, estava uma menina que Gabriel não conhecia. Pequena, de olhar atento e expressão desconfiada. A irmã. Clara percebeu a aproximação, mas não se mexeu. Apenas olhou sem sorrir. Gabriel parou a poucos passos. Posso? Ela fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, autorizando. Ele se sentou ao lado, deixando espaço entre eles. A menina olhou para ele com curiosidade. Clara passou a mão carinhosamente nos cabelos dela e disse: "Essa é a Júlia." Gabriel sorriu. "Oi, Júlia. Já ouvi muito sobre você." A menina deu um meio sorriso, sem saber se confiava. "A gente veio só ver o mar", disse Clara. "Às vezes é a única coisa que não exige nada da gente." "Por isso eu vim também", respondeu ele. "Porque o mundo lá fora não para de gritar. E aqui dá para escutar o que importa." Clara ficou em silêncio por um tempo. Depois, falou sem encará-lo. "Eu passei dias tentando decidir se você era uma escolha segura para mim ou só mais uma fantasia disfarçada de oportunidade. E, para ser honesta, ainda não tenho essa resposta." Gabriel respirou fundo, sem pressa. "Eu também não sei tudo o que você é para mim. Só sei que, perto de você, eu respiro melhor. E que minha vida parece menos pesada quando você está nela. Se isso não for suficiente agora, tudo bem, mas eu não vou embora." Clara olhou para ele, dessa vez com os olhos mais suaves. "Eu só precisava ver se você vinha, mesmo sem convite, mesmo sem certeza. Eu vim porque você é o único lugar onde eu me sinto inteiro", ele disse, sem elevar a voz. A irmã de Clara, ainda em silêncio, puxou um pequeno caderno da mochila e começou a desenhar algo com lápis de cor. Clara ajeitou o cabelo atrás da orelha e suspirou. "Eu não tenho muito para te oferecer. Minha vida é apertada, Gabriel. Minha casa é pequena. Meus horários são malucos. E eu acordo cansada todos os dias. E ainda assim, você é a mulher mais grande que eu conheci." Ele respondeu. Ela virou o rosto devagar, encarando-o como quem finalmente aceita ver algo que evitava. Um instante depois, sorriu. "Eu tenho medo de que, um dia, você acorde e ache tudo isso simples demais. Clara, é no simples que eu encontrei o que sempre procurei. Não quero luxo, quero verdade." A menina interrompeu o silêncio com uma pergunta inesperada. "Você vai morar com a gente?" Clara riu, surpresa. "Júlia..." Mas Gabriel respondeu com calma. "Só se for para dividir as tarefas, porque eu sou ótimo em lavar louça." A menina sorriu com mais liberdade, e Clara balançou a cabeça com um ar entre divertido e resignado. O sol começava a descer atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e dourado. Uma brisa morna fazia o cabelo de Clara dançar no rosto. Gabriel tirou uma das sandálias e mergulhou os pés na água. Clara fez o mesmo, e os dois ficaram lado a lado,
em silêncio. Ali, naquela tarde sem anúncio, entre as tábuas antigas e o mar calmo, eles não estavam mais em lados opostos. Não eram mais o milionário e a garçonete, nem o mundo de cima e o mundo de baixo. Eram dois que, por algum motivo que só o tempo explica, haviam escolhido parar de fugir. E naquele momento, bastava isso: estar juntos, na beira de um começo que não precisava ser nomeado. Alguns meses se passaram desde aquela tarde no pier. A rotina de Gabriel já não envolvia reuniões em São Paulo, nem jantares com investidores. Trocou o apartamento no alto do Leblon por uma casa térrea em Angra, com janelas grandes e portas que davam direto para um quintal de terra batida e um jardim desorganizado, cheio de vida. O carro preto ficou guardado na garagem. Ele preferia caminhar. Clara continuava a mesma. Trabalhava muito, cuidava de Júlia e agora também dividia o café da manhã com Gabriel, em silêncio. Eles não chamavam aquilo de namoro. Não havia etiquetas. Só uma convivência que se moldava dia após dia, com respeito e afeto. Os dois tinham aprendido a não apressar nada, a deixar o tempo fazer o que sabia fazer melhor, maturar as coisas certas. Júlia também mudara. Mais falante, mais solta, ria com facilidade e vivia perguntando coisas que Gabriel às vezes não sabia responder. Ela passou a chamá-lo de Gabi, contra a vontade dele, que preferia algo mais digno, mas acabou cedendo ao charme da criança. E toda vez que ele fazia o café e errava a medida da água, ela dizia: "Você ainda é melhor com planilhas." Nas manhãs de domingo, os três caminhavam até a praia escondida, aquela onde tudo começou. Clara levava um pano de algodão, um pote com frutas e o caderno de capa dura que ele tinha lhe dado. Gabriel, uma cadeira dobrável e uma garrafa térmica. Júlia levava conchas, desenhos e perguntas. Certa manhã, Clara chegou perto da água, abaixou-se e escreveu na areia molhada com o dedo indicador. O mar sabia. Gabriel viu de longe enquanto arrumava as coisas e se aproximou devagar. Sabia o quê? Clara sorriu, ainda olhando para o que havia escrito. Sabia que a gente ia parar aqui. Não importa o que a gente achou que era ou onde cada um nasceu. O mar junta tudo e devolve no tempo certo. Então é por isso que você sempre volta para ele? Porque é o único lugar que nunca me cobrou nada. Ele sentou-se ao lado dela, deixou que as ondas molhassem seus pés e olhou para o céu que clareava com preguiça. Você percebeu que a gente construiu tudo isso sem grandes gestos? Sem alianças, sem discursos, sem festa? A gente não construiu nada. Ela respondeu tranquila. A gente parou de fugir. Só isso. Gabriel pensou por um momento e concordou com a cabeça. Eu já fui dono de muito lugar, mas essa foi a primeira vez que me senti pertencendo a algum. Clara não respondeu. Puxou o caderno do lado e entregou a ele, aberto na primeira página. Gabriel leu em silêncio. Me disseram que só o amor salva, mas acho que o que salva mesmo é a verdade e o espaço para ser quem se é, sem medo. Ele levantou o olhar e ela estava com os olhos marejados, mas não tristes. Você escreveu isso? Numa noite em que achei que não ia dar conta. E deu. Ela sorriu. E você também. Atrás deles, Júlia brincava com as ondas e construía um castelo torto de areia. Chamava pelos dois de vez em quando, mostrava conquistas com empolgação. Gabriel se levantou, caminhou até ela e a ajudou a reforçar a torre do meio. Gabi, quando a gente vai para aquele lugar das pedras de novo, quando vocês quiserem, dá para ir agora? Gabriel olhou para Clara, que os observava de longe. Ela assentiu com a cabeça. Minutos depois, estavam os três sentados nas pedras do mesmo pier de madeira, o mesmo onde tantas dúvidas, silêncios e reencontros tinham acontecido. Mas agora havia algo diferente. Uma sensação de completude, mesmo que nada estivesse completamente definido. Gabriel tirou um pequeno envelope do bolso, sem alarde estendeu para Clara.
Ela o olhou com um ar de aviso nos olhos. Não tem dinheiro, nem presente. Só uma chave. É da casa nova. Quero que vocês dois tenham um quarto só de vocês. E que você possa escrever sem precisar dividir a mesa da cozinha. Clara pegou a chave, examinou em silêncio, depois colocou no bolso. Se for para continuar do jeito que tá, a gente aceita. É só isso que eu quero. O céu começava a ficar alaranjado, o mar quieto como um espelho. Clara olhou em volta, depois para Júlia e depois para ele. Sabe que eu nunca quis ser salva, né? Eu sei. E nunca tentei. Só quis caminhar do seu lado. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E é só isso que a gente precisa. O resto, o mar ensina. Gabriel fechou os olhos por um instante. O vento batia no rosto suave. O som das ondas preenchia tudo. E naquele momento, sem precisar dizer nada, ele soube. Ali, finalmente, estava em casa.